Caros irmãos, quero compartilhar com vocês sobre o poder da escolha. Desde que o homem foi criado, recebeu do seu Criador o direito de exercer o livre-arbítrio, de tomar decisões, de fazer escolhas. Isso é verificável no texto de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando Deus disse a Adão: "De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Adão tinha a opção de obedecer ou não à voz de Deus. Mas uma vez que ele toma a decisão de desobedecer à voz do Senhor, ele não tem o direito ou não tem a opção de escolher quais consequências haveria de enfrentar, haja vista que elas estavam previstas, a saber, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim ocorre com a grande maioria de nós. Nós temos o direito de escolher qual caminho seguir, mas não temos o direito de escolher quais consequências haveremos de enfrentar. Houve, porém, um homem nas Escrituras que recebeu de Deus o direito de escolher quais consequências ele haveria de enfrentar. Vemos isso na vida de Davi, que certa vez fez um recenseamento do povo de Israel. Embora realizar um recenseamento não fosse um pecado em si, haja visto que era previsto em lei, a Bíblia diz que tal ato de Davi não agradou ao Senhor. Mas por quê? Penso que por duas razões principais. A primeira delas é que por trás da ação de Davi parece-nos haver uma motivação, uma intenção orgulhosa, soberba, simplesmente porque ele queria calcular a dimensão de suas conquistas e do seu reino. Mas como posso deduzir isso? Por uma razão muito simples, porque quando ele propõe a Joabe a realização do censo, Joabe o aconselha a não fazê-lo. Mas quem está debaixo da soberba e da altivez tem dificuldade de ouvir, de prestar atenção aos conselhos. A segunda razão que vemos que Davi tomou uma atitude que desagradou ao Senhor é porque em Êxodo capítulo 30, verso 12, quando há a previsão da realização do recenseamento, Deus diz claramente que quando fizessem um recenseamento, cada alma deveria trazer uma oferta ao Senhor. E se isso não acontecesse, haveria praga sobre o povo. Ao que tudo parece, Davi não fez e nem estimulou o povo a trazer uma oferta ao Senhor. Diante de tal atitude, Deus então propõe a Davi 3 opções de consequências: 7 anos de fome, 3 meses de perseguição implacável dos seus inimigos ou 3 dias do enfrentamento de praga. Davi, como homem inteligente, pensou e optou pela consequência de menor duração e aquela que era prevista em lei, na certeza de que é melhor cair nas mãos do Senhor, pois Ele é misericordioso, do que cair nas mãos dos inimigos. Apesar de Davi ter escolhido a consequência de menor duração, diz a Escritura, diz a história, que 70.000 pessoas morreram. Foi um desastre. Mas se não fosse a obediência posterior dele em oferecer a Deus um sacrifício e a misericórdia de Deus, certamente as consequências teriam sido mais desastrosas. No entanto, esse ato nos aponta para o caminho do enfrentamento das consequências. Sempre, ao enfrentarmos as consequências, especialmente aquelas da desobediência, nós precisamos do holocausto, do sacrifício. Não mais do sacrifício de animais, mas o sacrifício único e definitivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que através deste ato removeu a nossa transgressão e as nossas maldições. Veja que ainda que tenhamos que enfrentar certas consequências,
podemos contar então com a graça e a misericórdia e o sacrifício de Cristo Jesus, que nos livra da destruição e nos livra de sermos consumidos. Penso que se tivéssemos a opção de escolher as consequências, ainda seria melhor escolher a obediência ou escolher não desobedecer. Porque a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, quando Deus diz ao povo: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, em outro lugar, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivam. Diante disso, irmãos, talvez nós não tenhamos a escolha de assumir ou de quais consequências haveremos de enfrentar. Mas nós temos o poder de escolher a obediência, a bênção e a vida. Que Deus nos ajude sempre a escolher o caminho da obediência. Deus te abençoe. He's a love like no other, no other, no other love like yours. There's no